Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, trazendo aí a cartada final para você que vai fazer o Enem, sobretudo, mas para você também que vai fazer outras provas aí nessa reta final, e é claro que envolva essa mesma ideia, né? Esse mesmo tipo textual, que é a dissertação argumentativa, e essa mesma ideia de temas problematizados, tá? Claro que eu estou direcionando essa ideia de cartada final, né? Para as pessoas aí que já estão na reta final de preparação para o Enem, obviamente, mas é claro que eu estendo essa mesma ideia também para toda a turma que vai fazer aí vestibulares, concursos públicos e que, repito, envolve aí a mesma ideia de dissertação argumentativa, tá? Então, se você vai se utilizar de situações como essa, esse vídeo aqui é para você, tá? Guerreiros, olha só, a ideia é trazer aqui um festival de repertórios para que você possa, a partir desses repertórios, conseguir produzir uma redação de alto desempenho. É claro, é óbvio que isso aqui são apenas sugestões, tá? E também eu não vou entrar naquela linha do repertório que serve para qualquer tema. Vocês já conhecem o meu trabalho e sabem, né, que eu não comungo dessa ideia, tá? Eu acho que a preparação ela é sempre mais eficaz quando ela é feita de médio e longo prazo, quando você realmente tem uma convicção, quando você acumula repertórios ao longo do tempo, quando há uma construção desses repertórios ao longo da preparação. É claro que isso vai trazer segurança, vai trazer confiança, você vai estar muito mais tranquilo, independente do tema, tá? Mas é evidente que isso aqui tende a ajudar bastante, né? Tendo em vista que ter repertórios na manga te traz mais segurança, né? Então, o tema escolhido aqui foi o déficit habitacional, né? O núcleo temático é esse. Então, lembrando que aqui nós temos o núcleo temático, tá? Seria o epicentro do nosso texto, tá? E associa o déficit habitacional a essa fragilização da cidadania, ok? Olha só, debilidade da cidadania no Brasil, ou seja, o fato de existir déficit habitacional fragiliza a cidadania no Brasil, ok? Lembrando a ideia de cidadania, né? É o indivíduo que está aí com usufruto dos direitos e plenamente consciente dos deveres, tá? Inclusive, eu sempre digo que existem alguns conceitos que quem faz prova de redação tem que dominar. E quando eu falo dominar, é você entender realmente o que significa aquilo. Conceitos do tipo democracia, cidadania, igualdade, equidade, sustentabilidade, liberdade, são conceitos que você, de fato, deve dominar. Porque essas ideias, né, elas sempre aparecem aí nas propostas de redação, e aí, se você não domina, fatalmente você vai ter muita dificuldade no trato com os temas, né? Então, para que isso não aconteça, eu sempre recomendo. Vá consultar, pesquisar, colocar no seu caderno de registro, porque é bem importante. Guerreiros, lembrando que esse vídeo aqui ele vai ter continuações, porque senão vai ficar muito longo. Então, já entendemos aqui o comando de proposta, né, a frase temática. Agora vamos para os repertórios, tá? Eu selecionei aqui alguns, ok? Eu peguei aqui o Conte, tá? O Augusto Conte, ele, mais uma vez, né? É importante dizer sempre que quando você vai citar qualquer autor, né? Que aí entra como chamado argumento de autoridade, tá? O Conte aqui seria não, né? Uma autoridade, tá? É sempre bom citar, né? Contextualizar o leitor dentro daquele repertório que você vai lançar, ó. Filósofo francês do século XIX, ok? Então aqui percebam que coloquei um aposto aqui só mesmo para marcar, ok? E para especificar quem é o Conte para o leitor, tá? Ele preconizava, né, ele defendia o progresso como essencial para a evolução da sociedade, sendo esse fator a chave para a resolução dos mais diversos problemas sociais. Então vamos lá. O Conte, ele é o pai do positivismo, né? E o positivismo ele tinha como lema lá, né? O amor como base, a ordem e o progresso, né, como meta. Então ele pensava muito na ideia de meio que esquecer um pouco o passado e pensar sempre no futuro, né? Ou seja, o futuro é a meta, né? A ideia de progresso que
tem um olhar unidirecional para o futuro. Então, beleza. Então eu tenho aqui, ó, vou pegar de outra cor aqui só para especificar. Então a ideia de progresso, tá? E ele fala de o fator, né? Esse fator progresso, chave para a resolução dos mais diversos problemas sociais. Ora, problemas sociais, vou até deixar mais específico aqui, já dialogam com o déficit habitacional, que de fato, né, se nós aqui analisarmos rapidamente, o déficit habitacional é um problema. Ok? Então eu já comecei a dialogar aqui com o comando de proposta. Percebam que aqui eu estou trazendo só as introduções, mas você pode encaixar esses repertórios em outras partes do texto, como no desenvolvimento, quando você vai fundamentar um argumento. Eu dispus esse repertório em um período apenas. Inclusive, minha recomendação sempre, né, é que você vai fazer vai lançar o repertório. É muito importante que você compacte esse repertório para que você não corra o risco de deixar o seu parágrafo predominantemente expositivo, né? Bom, ele fala de progresso. Guerreiros, vamos lá. Se eu falo de progresso e eu estou falando de déficit habitacional, lógico que isso é algo que traz um contraponto da ideia de progresso, ou seja, se as pessoas não têm onde morar, ou se as pessoas, se tem menos casos do que pessoas, ou seja, esse direito ele não está se materializando, então há um contrassenso aí da ideia de progresso, ou seja, para que exista progresso, né, a gente imagina que todos devem ter pelo menos uma casa, né, o básico, digamos assim. Então, por isso a conjunção adversativa todavia, ou seja, a relação antagônica, né, uma relação de contrariedade entre a ideia preconizada aqui pelo Comte e a ideia de déficit habitacional. Vamos lá. Todavia, o déficit habitacional, olha a apresentação do tema brasileiro, ó, Brasil, ó, brasileiro, confronta a aludida premissa. Qual é a aludida premissa? Vou pegar aqui com a outra caneta só para... Olha, ó, confronta. Esse confronto é o quê? É uma relação de antagonismo, ó, de confronto, ok? A aludida premissa. Ok? Então a premissa qual é? Da ideia de progresso como essencial. Porque se tem déficit, não tem progresso, tá? Ou interfere no progresso. E contribui para a debilidade da cidadania no país. Então aqui, ó, eu tenho, ó, a retomada do comando de proposta. Olha só, a apresentação desse comando de proposta de forma integral, né? Ou seja, se eu estou dizendo que contribui, né? Ou seja, eu estou aqui já estabelecendo uma tese de confirmação, né? Ou seja, contribui para a debilidade. Então, eu estou afirmando que, de fato, o déficit ele contribui. Distanciando-se, ou seja, perceba que pós-vírgula lança uma ênclise aqui, ó. Distanciando-se, ou seja, isso, o déficit habitacional distancia da ideia progressista, ó, da ideia progressista, vou pegar aqui, defendida pelo referido autor. Quem é o referido autor? O Comte, ok? Então, o Comte é o referido autor aqui. Deixa eu pegar, passar uma borrachinha aqui só para... O Comte é o referido autor, né? Então, isso confronta a ideia dele e distancia. Porque, como eu disse, se as pessoas não têm onde morar ou moram em condições precárias, o que isso demonstra? Que a ideia ela foi confrontada. Ou seja, essa ideia ela não... Porque nós podemos estabelecer duas relações, né? Relação de paralelismo, ou seja, você vai de encontro ao pensamento, você vai ao encontro do pensamento, ou relações antagônicas, que você vai de encontro ao pensamento, tá? Ao encontro, de encontro, tá? Beleza, então nós temos aqui o primeiro repertório. Vamos para o segundo? A obra O Cidadão de Papel, e esse, eu botei em negrito porque aqui eu estou citando aqui um argumento de autoridade, né? Aqui uma obra, né? E aí é importante dizer, né? Ela foi escrita pelo Gilberto Demisten. Aqui eu estou trazendo um aposto, né? Escrita pelo jornalista Gilberto Demisten. Aqui nós temos uma oraçãozinha intercalada. Lembrando, Gilberto Demisten ele é jornalista. Eu já vi gente citando Gilberto Demisten como filósofo, tá? Ele é jornalista, é importante. Pode colocar escritor, autor, jornalista, mas filósofo não, tá? Argue, né? Argumenta, né? Que, embora haja um robusto aparato legislativo, aqui mais uma oraçãozinha intercalada, os direitos garantidos pela legislação brasileira, via de regra, e aí, galera, eu vou chamar atenção para isso aqui, ó. Via de regra. Por que via de regra? Porque não há generalização, né? É importante dizer. Encontram-se apenas no plano teórico. Então vamos lá. Direitos
habitação. Habitação é um direito, inclusive, garantido pelo artigo 6º da Constituição, né? E aí, qual a ideia dele, né? Ele fala muito sobre os jovens na obra dele, né? Do Cidadão de Papel. Mas ele diz o seguinte, bom, por que o nome Cidadania de Papel, né? No papel, a cidadania é garantida, né? O indivíduo, ele usufrui dos direitos. Mas na prática, segundo ele, esses direitos estão apenas do plano teórico, do ponto de vista teórico. Na prática, eles não são garantidos de fato. E aí, claro que isso constitui um problema. Então, se ele diz que a legislação garante apenas no papel, ok? No papel, e que na prática isso, via de regra, não acontece, eu vou concordar com ele, porque existe o déficit habitacional. Então, perceba, aqui nós temos uma relação, tá, antagônica, e aqui nós temos uma relação paralela. Beleza? Então vamos lá. Ó, encontram-se apenas no plano teórico, tá? Eu estou concordando com ele, ó. Legislação brasileira, tá? Garante direitos, mas são apenas no plano teórico. Beleza. Aí, o que eu lanço aqui de mecanismo linguístico? Né? Sob essa ótica, né, a ótica do Gilberto Dempsey, lembrando, essa ótica, ó, essa ótica. O déficit habitacional brasileiro, aqui eu estou fazendo o quê? Aquilo que nós sempre fazemos, né, que é a apresentação do tema, demonstra a assertividade dessa teoria, ou seja, eu estou concordando, a relação paralela. Teoria assertiva, ou seja, ela está correta, tá? E, certamente, porque esse advérbio certamente, né? De forma certeira, de forma garantida, colabora para a debilidade da cidadania no Brasil. Ou seja, o que é debilidade da cidadania, né? A ideia de fragilidade, né? Essa cidadania frágil que existe apenas do ponto de vista teórico, né? Ó, a apresentação do tema aqui de novo, ó. Trazendo o comando na parte. A gente me pergunta, eu posso trazer esse comando desse jeito mesmo, assim, de forma integral? Sim, porque você precisa mostrar para o seu avaliador que você tem que mostrar para o avaliador de fato que ele deve olhar para o seu texto e entender que o tema está lá, sobretudo na introdução, tá? Lembrando que aqui não é a construção de um parágrafo inteiro, tá? É apenas a ligação do tema com o repertório, ok? Então, aqui não há essa obrigatoriedade de tratar o tema de forma global, tá? Perdão, parágrafo de forma global, trazer todos os períodos e tudo mais. Não, aqui é só a ligação do repertório com o tema, ok? Vamos fechar aqui a nossa ideia com esse nosso momento aqui com o Rousseau, tá? Que é o queridinho das muitas provas aí. Ele é suíço, tá? Muita gente fala que ele é francês, mas ele é suíço, tá? Ele nasceu na Suíça, né? Então, iluminista suíço do século XVIII, lembrando que iluminista por quê? Porque ele traz a ideia de luzes, né? Em contraposição às trevas lá do chamado Antigo Regime, né? Entendia que o Estado com letra maiúscula, né? Então, Rousseau de novo aqui, galera, uma autoridade, né? É o argumento de autoridade, certo? Entendi que o Estado, por intermédio de um contrato social, porque o Rousseau ele é o que? Ele é contratualista, né? Ele entende que existe um pacto, um acordo entre sociedade e o que nós chamamos hoje de democracia representativa, né? Os representantes que formam o Estado para garantir o bem-estar da população. Então, é um pacto firmado entre essas partes, né? Em que a gente, de alguma maneira, mesmo sendo os protagonistas de todo o processo, a gente abre mão do direito individual em prol do direito coletivo, né? Deveria garantir o bem-estar da população. Então, é importante dizer que essa ideia de bem-estar, né, está lá instituída, sobretudo no livro dele, O Contrato Social, né, do Rousseau, e que ele fala que o homem mesmo, saindo do seu estado natural, que ele não pode mais voltar por conta da corrupção da sociedade, ele institui um poder que é responsável por garantir o bem-estar da população. Bom, ele fala que tem que garantir o bem-estar. Então, se o Estado não garante o bem-estar, então nós temos, portanto, uma relação antagônica. Afinal de contas, há o déficit habitacional, né? E por isso, nós temos aqui o no entanto, na conjunção adversativa, ok? A persistência do severo déficit habitacional, né? Do forte déficit habitacional no Brasil, contraria o aludido princípio, né? Esse princípio contrato social. E, sem dúvida, porque o sem dúvida, galera, porque é aquela ideia que eu já falei, né? Ó, da ideia de ressaltar, né? De instituir uma tese, um posicionamento de maneira incisiva. Coopera para a fragilização, né? Debilidade, frágil, da cidadania em território nacional, para não repetir Brasil, né?
Então, ou seja, é um confronto ao princípio instituído aí pelo Jean-Jacques Rousseau, tá? Que fala da ideia de contrato social, ou seja, do pacto firmado entre sociedade e Estado para garantir o bem-estar das pessoas, tá? Então, temos aí 3 repertórios bem interessantes. O princípio positivista, que inclusive inspira a bandeira do Brasil, né? Aquele ordem e progresso, é um princípio positivista, do qual, inclusive, nós somos herdeiros, né? A cidadania de papel, o cidadão de papel do Gilberto Dempsey, né? E o Rousseau, um contrato social aí, e que dá para a gente citar outros contratualistas, né? Que tem, inclusive, um pensamento um pouquinho diferente, como Thomas Hobbes, por exemplo, mas a gente pode falar dele depois. Esses 3 repertórios, a primeira parte desse vídeo das cartadas finais rumo às provas de fim de ano, beleza? Se esse conteúdo foi importante para você, se você aprendeu, se você evoluiu, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes. Vamos para cima.